Olá, sejam todos bem-vindos. Me chamo Odil Garrido, eu sou médico, fiz residência de clínica médica no Hospital Universitário de Brasília e atualmente faço mestrado na Universidade de Brasília também. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os princípios básicos da ventilação mecânica e o transporte de paciente em ventilação mecânica. Sou médico também no SAMU e sou preceptor da residência de medicina de emergência. Então, primeiro ponto, transporte do paciente em ventilação mecânica. Quais são as possibilidades de ventilação mecânica durante um transporte? Então, da primeira possibilidade, a gente tem a ventilação manual, que é a utilização da bolsa, válvula, máscara, o famoso AMBU, e temos alguns benefícios e malefícios pelo uso desse aparelho. Primeiro benefício, ele não é necessário um ventilador, não é necessário um circuito, porque ele pode ser conectado diretamente no tubo do paciente. Ele tem disponível em todas as ambulâncias, seja uma ambulância básica, como uma ambulância avançada, então é fácil o acesso a esse instrumento. Mais de malefícios, ele pode causar um baro ou volutrauma, a depender da quantidade de ar que vai ser inserida nesse pulmão desse paciente. Pode causar uma hiperventilação, porque o controle da frequência respiratória vai ser totalmente dependente do usuário que está ali utilizando e manuseando o aparelho. Outro malefício dele seria uma não manutenção de PIP, que seria uma pressão ao final da expiração. E, além disso, tem um maior risco de desacoplamento. Então, um exemplo, no momento onde é que você está fazendo o transporte desse paciente, você está fazendo a ventilação, você pode acabar desacoplando do tubo, assim como até mesmo, se esse tubo não estiver bem fixado, você retirar o tubo desse paciente durante esse transporte. A outra possibilidade seria através da ventilação convencional, que é calculado o volume adequado utilizando o peso e a altura. Ele é movido a energia, então ele não vai ser dependente de um usuário, ele precisa de um circuito adequado, ele mantém uma PIP, então mantém uma pressão inspiratória final ali, tem uma distribuição correta do ar em todo o pulmão e tem uma menor chance de volo e barotrauma, que seria um malefício ali do uso do AMBU. Agora, quais são as possibilidades de complicações no transporte do paciente crítico? Primeiro, referentes ao pacientes. PIP acima de 5 em pacientes que não têm necessidade de PIPs maiores do que essa, que seria uma PIP fisiológica. Um paciente que está em um pós-cirúrgico imediato. Paciente com múltiplas comorbidades ou paciente com altas doses de droga vasoativa. Então, esses são complicações do transporte do paciente referente ao próprio paciente. Já referente à equipe, uma comunicação não adequada, uma falta de treinamento, uma capacitação inadequada da equipe. Então, tudo isso pode interferir diretamente no transporte desse paciente. E, por fim, referentes à regulação, distâncias. Nós sabemos que aqui em Brasília, apesar de ser um quadradinho, não ter uma dimensão tão grande quanto os outros estados, a gente acaba realizando transportes muito distantes, como Planaltina, Santa Maria, também pode ser realizado o transporte de Braslândia para o base, e são distâncias longas. Quanto maior essa distância, num ambiente que não é totalmente controlado, você aumenta o número de complicações. Além disso, realização do checklist adequado, utilização de bons equipamentos e o próprio ambiente. Então, essas são complicações inerentes ao transporte de um paciente crítico. Riscos do transporte: instabilidade hemodinâmica, referente à hipotensão, ocorre em 54%. Lembrando que o nosso organismo é composto por veias e artérias, e a gente também respeita as leis dos fluidos. Então, no momento que você começa ali o transporte, onde é que você inicia uma aceleração, você tem uma mudança na dinâmica do paciente, principalmente referente a esses fluidos. Toda vez que o motorista freia e acelera, você também tem mudança. Então, você tende a ter uma maior hipotensão. E também tem chance de parada cardiorrespiratória dentro desse transporte, ocorrendo em 0,8% a 1,6% dos transportes. Além disso, também pode ocorrer complicações ventilatórias. Tem 3 vezes maior risco de pneumotórax, 1% de risco de extubação e 11% na falha no equipamento. E um dos pontos que a gente consegue visualizar em referente a falhas do equipamento é que pacientes que foram transportados na época do Covid, onde é que necessitavam de altos PIPs, alguns ventiladores apresentavam falhas e acabavam desligando no meio desse transporte. Então, esse é um risco também inerente ao transporte e que a gente não consegue manejar ali também. Então, é algo que precisa ser dito e ser sabido como resolver.
Além disso, você aumenta o risco de infecções. Ocorre mais infecção respiratória de 3 a 4 vezes em pacientes que foram transportados do que pacientes que permaneceram dentro do mesmo ambiente. Porque durante o transporte você tem maior chance de deslocamento de secreções, então facilita a infecção respiratória. Além disso, maior risco de infecções para profissionais da saúde. A gente sabe que o risco de contaminação durante um transporte vai ser maior do que o paciente que está ali em um leito. Então, são esses os riscos que estão inerentes ao transporte de um paciente grave. Checklist básico para o início de um transporte de paciente. Identificação, relatório médico, exame físico completo do paciente e referentes à ventilação mecânica, que é o foco da nossa aula. Parâmetros ventilatórios, ausculta pulmonar, via aérea está segura, se tem presença de broncoespasmo, pneumotórax, o tubo está seletivo ou não. Checar a última gasometria arterial também desse paciente, porque se tiver algum distúrbio que precisa ser corrigido a partir de mudança de parâmetros, a gente altera esses parâmetros para levar o paciente de forma mais segura. Além disso, referente à hemodinâmica, acesso venoso está adequado? Uso de droga vasoativa? O acesso venoso central, ele se torna obrigatório? E uma resposta que a gente dá é não. O acesso venoso central, ele não é obrigatório, lógico que, se o paciente está em uso de droga vasoativa, é preferível que se corra em acesso central. Mas se o paciente não está em uso de droga vasoativa, não é algo obrigatório para ser realizado. Lembrando que todo procedimento tem os seus efeitos colaterais associados. De dispositivos invasivos, a gente precisa checar dreno, catéter e sonda. Além disso, checar também a prescrição do paciente. E outro ponto que é muito comentado é, se você fez tudo isso, você viu que o paciente está em condições muito críticas e que ele corre um alto risco de sofrer um PCR durante o transporte, você tem total autonomia para contraindicar o transporte. Então, o médico, ele tem esse papel de avaliador, e quem é que tem essa noção de realização de transporte de forma adequada e segura é o médico do SAMU, é o médico que faz viatura. Então, por mais que às vezes tenha uma pressão do intra-hospitalar para realizar o transporte desse paciente, se o médico que está ali para fazer o transporte contraindica por questões de segurança do paciente e da equipe, essa decisão tem que ser acatada. Lógico que a gente sempre vai se basear em parâmetros clínicos para que não ocorra a negação só por negar, mas a gente precisa fazer essa avaliação e o médico tem autonomia total. Outro ponto, checklist básico para o transporte. Preciso checar a fonte de O2, o funcionamento dos meus equipamentos, conexões do ventilador. Em alguns momentos, a gente pode até enfrentar uma questão de falta de conector. Vamos fazer ali um jeitinho brasileiro. A gente não recomenda que isso seja realizado, porque muitas vezes o jeitinho não entrega 100% do programado ali no nosso ventilador. Então, a nossa meta é sempre andar com material adequado e correto. Inserir os parâmetros já em uso no ventilador do transporte do paciente, desde que o paciente esteja estável, bem ventilado e sem nenhum distúrbio na gasometria. Se tiver algum distúrbio, a gente vai precisar avaliar e fazer com que ocorra uma correção disso. Não é só copia e cola, a gente vai fazer da forma adequada. Ventilar o paciente com respirador de transporte, estabilidade clínica e funcionamento. Quanto tempo que a gente precisa aguardar? Também não temos uma resposta certa para isso. Precisa fazer uma avaliação contínua. Desliguei do ventilador da unidade, conectei no ventilador da ambulância, preciso esperar uma estabilidade clínica, quando estabilizou, tenho segurança para levar. Proceder o transporte com monitorização contínua, então sempre é importante colocar a pressão arterial, fazer a monitorização do eletrocardiograma, saturação e, se tiver possível também, colocar a monitorização do ventilador, certo? Então, esses são os principais fatores que a gente precisa, através do capnógrafo. Quais são os modelos de ventiladores que nós temos na ambulância do SAMU de Brasília? A gente tem o Oximag, que é esse ventilador do meio, que são um dos melhores ventiladores que a gente tem para transporte. Temos o Takawaka, que não é um ventilador tão desenvolvido, mas ele consegue ser realizado em situações mais simples. E também temos o Drager, que é um ventilador excelente também. Agora, para a gente continuar a nossa aula, e antes de começar e falar em si do como realizar uma ventilação mecânica, um caso clínico rápido. Paciente de 54 anos, Covid-19 positivo, estava no D13 de sintomas.
ele foi entubado, estava sob ventilação mecânica, em uso de droga vasoativa, nora 40 ml hora. Quando fazia a conversão para a quantidade de quilos desse paciente, ele estava usando uma dose de 3 microgramas quilo-hora, era uma dose muito elevada. Solicitado o transporte lá do Hospital da Ceilândia para a UTI do HUB. Então, um transporte distante, cerca de 30 a 35 quilômetros. O que precisamos perguntar para a regulação antes de ir até o paciente? Então, seria interessante você pausar o vídeo agora, fazer um listinho, o que seria interessante de perguntar. Então, pause o vídeo, anote. Agora eu vou lhe dizer o que seria importante. Confirmar o nome, confirmar o local de origem, vaga no local de destino, confirmar os últimos sinais vitais, confirmar o uso de droga vasoativa. E por que isso? Às vezes ocorre alguma confusão na hora de fazer o pedido, e aí não coloca o nome do paciente certo, ou o paciente não está na Ceilândia, confirmar o local de origem. Então, o paciente ele está na sala vermelha, ele está na UTI, os hospitais geralmente são grandes, então a gente evita perder tempo nesse transporte. Confirmar últimos sinais vitais, e esse algo muito importante, porque se o paciente estiver instável, não tem já indicação de transporte nesse momento. Então, no momento que se confirma esses sinais vitais, a gente consegue prever se é um paciente que vai ser possível transportar ou não. Confirmar o uso de droga vasoativa, porque a gente tem um número limitado de bombas de infusão dentro da nossa ambulância. Então, a gente precisa confirmar para saber quantas bombas serão utilizadas para correr essas drogas vasoativas. Segunda pergunta, o que precisamos avaliar no doente antes de iniciar o transporte? Então, peço que pausem mais uma vez o vídeo, façam uma listinha do que é necessário avaliar. Então, sinais vitais, pressão arterial média, frequência cardíaca, a glicemia, saturação de oxigênio, valores que estão presentes no ventilador desse paciente, como estão as drogas vasoativas, se tem possibilidade de dreno ou não. Então, só olhando esses sinais vitais que eu acabei de passar para vocês, teria algum ajuste? Mais uma vez, peço que pause o vídeo e faça uma lista. Quais seriam os principais ajustes que a gente poderia fazer? Uma PAM acima de 65 torna o transporte mais adequado. Então, a gente vai avaliar se cabe mais aumentar a droga vasoativa, avaliar se esse paciente está hidratado ou não, se cabe volume, para tentar trazer essa PAM para próximo de 65. Frequência cardíaca, 115. Então, seria interessante fazer um eletro, saber se esse paciente está em ritmo sinusal. Um HGT de 40 torna também o transporte um pouco mais arriscado. Então, a nossa meta é sempre transportar o paciente acima de 80. E um HGT de 40 é um quadro de hipoglicemia que precisa ser corrigido. Na ventilação mecânica, esse paciente ele está saturando 88, está com frequência respiratória elevada e FiO2 75. Então, à primeira vista, a gente poderia aumentar essa oferta de O2, aumentar a FiO2 para 100%, e depois a gente vai conversar se precisaria algum outro ajuste ou não nessa ventilação. Mas só de vista uma saturação de 88 com FiO2 de 75%, eu conseguiria aumentar. Dreno de tórax à esquerda, lembrando que o paciente, quando ele é transportado dentro da ambulância, ele vai estar no mesmo nível do chão. Então, esse dreno, ele precisa ser fechado, porque se ele manter aberto, a gente acaba realizando novamente o pneumotórax. Exame físico, ausculta respiratória, murmúrio vesicular fisiológico presente à direita e ausente à esquerda, e ele está com o dreno. Será que esse dreno está funcionante? Então, a gente também precisa avaliar. E ele veio com a seguinte gasometria, um pH de 6,97, um PO2 de 112, um PCO2 de 14, um bicarbonato de 5,1, saturando 96,7, potássio de 6,61 e sódio de 129. Primeiro ponto, na saturação periférica estava 88, mas agora na saturação da gaso veio 96,7. Em qual confiar? A gente confia muito mais na gasometria porque é uma visualização direta. A periferia desse paciente com droga vasoativa tão elevada acaba ficando prejudicada essa avaliação. E olha só o PO2 desse paciente, um PO2 de 112,6. Lembra que só olhando essa ventilação eu tinha sugerido aumentar esse FiO2 para 100%. Agora, olhando a gasometria, vocês acham que isso é a melhor solução? Não, não é. Ele está com uma PO2 muito elevada e uma PCO2 muito baixa, com a frequência respiratória de 35. Então, o ajuste que eu sugeriria aqui era diminuir a frequência respiratória, diminuir a FiO2, manter esse PIP e calcular um volume ideal para o peso desse paciente. Lembrando que sempre é peso predito. E agora, mais uma vez, você transportaria esse paciente?
Teria mais algum outro ajuste que você notou? E sim, tem um outro ajuste. Esse potássio de 6,61 está em hipercalemia. A gente pode tentar fazer medidas clínicas, caso já não tenha sido feito. E esse BIC também está reduzido com pH menor do que 7. Então, é possível avaliação também de realização de bicarbonato nesse paciente. Então, é um paciente que, se você colocar na ponta do lápis, ele tem muitos riscos. Então, seria melhor realizar um manejo mais adequado no intra-hospitalar desse paciente para levar com mais segurança. Mas se você conseguir fazer esse manejo antes de levar, tudo bem. Você transporte, mas manter uma monitorização intensiva. Agora sim, vamos começar a nossa aula. Princípios básicos de ventilação mecânica. O que é importante? Primeiro ponto, o que é a função da ventilação mecânica? É substituir a função ventilatória dos pulmões, que seria bombear o ar para dentro do pulmão, garantindo uma troca gasosa. Quais são as indicações? Falha na manutenção de valores adequados de O2 e CO2, levando a insuficiência respiratória. Falha na proteção das vias aéreas, obstrução das vias aéreas e ressuscitação cardiopulmonar. Como é que ocorre o mecanismo de insuficiência respiratória aguda? É uma patologia pulmonar que gera um aumento das forças de atrito e viscoelásticas que vão se opor ao movimento dos gases. Você vai ter uma troca inadequada ou adequada, mas exigindo um elevado esforço desse paciente. Gera uma fadiga muscular e a ventilação mecânica vai aliviar total ou parcialmente o trabalho respiratório. Ciclo ventilatório. Tem 4 fases. A fase inspiratória, que é a insuflação no pulmão, e ela dura até o fechamento da válvula. A ciclagem é a transição da fase ins para a fase ex, e ela ocorre no fechamento da válvula inspiratória. Já a fase expiratória é o esvaziamento pulmonar, que a pressão se iguala à pressão da PIP. Então, isso é um movimento passivo. Lembrando que a gente respira, faz força, fazendo com que ocorra movimentação do diafragma, criando uma pressão negativa intratorácica. O ventilador, ele vai ter que fazer uma ventilação positiva para forçar essa redução do diafragma e aumentar o volume pulmonar. Já a fase expiratória, só basta fazer com que ocorra uma diminuição da pressão que o próprio ar sai. Por fim, o disparo, que é após o término da expiração, quando vai abrir a válvula inspiratória, marcando o início do ciclo. Então, vamos ver isso em imagem. Então, primeiro, a gente vai ter um início da fase inspiratória, abriu válvula. Então, a gente começa a fase expiratória, que é passiva. Abriu válvula, fase inspiratória. Então, vamos voltar lá. Ó. Fase inspiratória, fase expiratória. O que a gente muda é a ciclagem e o disparo. Então, fase ins, ciclou. Fase ex, disparo. Fase ins. Certo? Se tiverem dúvida, retorna 15 segundos do vídeo para ver novamente essa explicação. Conceitos. O que significa PIP? Para a gente sempre caminhar na mesma linha aqui. PIP é a pressão positiva expiratória final. Ela impede o colabamento alveolar. Volume corrente é o volume de ar que entra e sai dos pulmões. Ideal é de 5 a 8 ml por quilo. Volume minuto é o volume corrente vezes a frequência respiratória. Pressão de pico é a pressão máxima atingida durante esse ciclo ventilatório. Pressão de pausa ou pressão de platô é a pressão alveolar no final da expiração. Modos ventilatórios. Controlado. O ventilador, ele determina todos os movimentos ventilatórios. Então, o paciente, ele não vai entrar aqui. Assistido proporcional. O paciente, ele interage com o ventilador. Inicia o disparo, mas o controle e finalização é feita pelo ventilador. Então, aqui na imagem, a gente consegue visualizar que o paciente iniciou o disparo, mas quem continuou foi o ventilador. Então, mais uma vez, né, temos a linha de base e aqui é o paciente iniciando essa ventilação. Outro ponto, disparo por pressão, né? Então, o paciente, ele fez a diminuição, ele puxou ali o diafragma dele, causando a diminuição da pressão intratorácica, iniciando essa ventilação. E aí, essa ventilação foi detectada pelo ventilador, essa detecção de esforço, que iniciou mais um ciclo ventilatório. Já o disparo por fluxo seria, o paciente, ele faz esse esforço, mas o ventilador, ele dispara a partir da presença de um fluxo respiratório. Então, tem um fluxo de ar que é também detectado pelo ventilador, causando esse início da ventilação.
Outro ponto seria o espontâneo. O paciente, ele realiza a maior parte dos movimentos respiratórios e o ventilador, ele vai ficar ali de backup. Então, ele fica um ciclo um pouco mais irregular. Então, o ventilador vai entrar toda vez que o paciente ficar muito tempo ali em apneia. Com ventilação controlada a volume. O controle do volume corrente e do fluxo. Então, você consegue controlar esses dois pontos. Ela é limitada a fluxo. Quanto maior o fluxo inspiratório, menor o tempo inspiratório. A ciclagem, ela ocorre a volume. Então, é quando a válvula expiratória vai abrir. Quando o volume que você determinou foi atingido, então ela faz essa abertura. E a pressão, ela vai ser variável, maior ao fim sempre da inspiração. Então, um gráfico disso. Então, aqui a gente vai ter um volume que sempre vai ser pré-determinado, certo? Você vai ter um fluxo constante ou desacelerado, e a pressão vai ser variável. Já vem outros pontos. Quais são as vantagens de se ter uma ventilação controlada a volume? Controle preciso do volume do fluxo. Então, ela é ótima para pacientes com SARA, que tem aquele pulmão mais duro. Permite o monitoramento da mecânica ventilatória, porque a gente consegue fazer cálculos. Desvantagens. Menor controle da pressão nas vias aéreas, então tem um maior risco de barotrauma. Fluxos e volumes correntes são fixos, então ele torna algo não fisiológico. E tem um maior risco de assincronia. Outro ponto, qual volume escolher? O recomendado é em torno de 6 ml por quilo, se a complacência pulmonar desse paciente for normal. Se a complacência for reduzida, como no caso de SARA, pneumonia, choque séptico, é de 3 a 6 ml por quilo. Lembrando que a gente sempre calcula pelo peso predito, porque pulmão não engorda. E qual que é a fórmula? Para homem, 50 mais 0,91 vezes a altura em centímetros do paciente, menos 152,4. Para mulheres, o que muda é o fator inicial, que seria 45,5, e o resto da fórmula igual. Ajustes iniciais no módulo VCV. Determinar o volume, determinar a frequência respiratória, avaliando sempre o CO2 na gasometria, determinar o fluxo, se vai ser 40 a 60 ml por minuto, determinar a FiO2, sempre mantendo uma meta de saturação de O2 maior do que 92% em pele clara ou 94% em pele escura, determinar a PIP, sendo que a fisiológica é próximo de 5, e determinar a sensibilidade. Outro ponto, ajuste inicial do modo VCV, de forma mais rápida, caso você não tenha ali uma gasometria, seria a partir da PIP Table. Você vai avaliar o valor do PIP e a FiO2 necessária. Então, pacientes com altas PIPs geralmente necessitam de alta FiO2. Lembrando que isso é algo para ter de mão ali rápido, mas não é a melhor maneira. A melhor maneira é o cálculo a partir da gasometria arterial. Ventilação controlada da pressão. Controle da pressão inspiratória é contínuo. Para aumentar o volume corrente é necessário aumentar o gradiente de pressão. E a ciclagem ela vai ocorrer por tempo. E o fluxo e volume eles serão variáveis, dependendo dessa complacência e da resistência pulmonar. Aqui a gente consegue visualizar um gráfico onde é possível visualizar o quê? Que o volume ele vai ser variável, o fluxo ele também é variável, mas a pressão ela sempre será a mesma, porque vai ser definida a partir do que você colocou no seu ventilador. Benefícios: controle da pressão inspiratória, maior controle e menor risco de barotrauma, fluxo e volume serão variáveis, é mais fisiológico. De malefícios é a incapacidade de controlar o volume. Então, às vezes, o pulmão é tão duro que fica um volume muito baixo, então você tem que aumentar muito a pressão para dar volumes adequados. Pressão de suporte ventilatório seria volume, fluxo, tempo ins e ex variáveis e determinados pelo paciente. É utilizado quando a gente está fazendo um desmame da ventilação. O disparo é realizado pelo paciente, pela variação de fluxo e pressão, como a gente viu em alguns slides atrás. A ciclagem é realizada a fluxo, e quando atinge uma porcentagem determinada no ventilador, abre a válvula expiratória. Então, exemplo, quando o fluxo do paciente cair para 25% a 50%, ocorre um disparo. Vantagens: é uma ventilação mais próxima da fisiologia. E aqui, mais uma vez, está um gráfico que seria justamente desse modo ventilatório. Seria algo mais variável, mas é mais fisiológico. Parâmetros iniciais na ventilação mecânica. Você vai definir o modo, se vai ser PCV ou VCV, se vai ser assistido ou vai ser controlado. FiO2, inicia 100%, vai titulando até 93 ou 97, até realizar uma gasometria.
volume corrente de 4 a 6 ml por quilo de peso predito, pressão inspiratória de 10 a 12, ajustar até atingir um volume corrente adequado, uma PIP fisiológica, que é uma PIP de 5, sensibilidade de disparo seria de fluxo de 2 litros por minuto, ou uma pressão menor do que 2, frequência respiratória de 12 a 16, e um padrão de INZES de 1 para 2, e alarme de pressão máxima para atingir no máximo 40 centímetros de água, que isso, acima disso, pode causar barotrauma. Peculiaridades. Paciente COVID-19 com hipoxemia intensa, com a complacência pulmonar reduzida, com o CO2 inicialmente reduzido. Como proceder? Pensar no pulmão de SARA. O volume corrente necessita ser baixo, com frequência respiratória um pouco mais elevada. Manter um drive pressure de 15, que é uma ventilação protetora. Uma PIP para manter uma saturação acima de 92 e uma tolerância para hipercapnia. Então, a gente acaba falando muito de hipercapnia permissiva. Se PF menor do que 150, o que a gente faz? A gente lança a mão da prona. Relação PF menor do que 150, manter por 12 a 16 horas. Se uma boa resposta é quando tem mais de 10 milímetros de mercúrio, ou PaO2, ou 20 milímetros a mais de PF. Redução. 20% de PF, a gente vai interromper a prona. E quando eu for transportar esse paciente, encontro ele pronado. Se tiver iniciado uma prona menos do que 12 horas, a gente vai esperar das 12 horas para realizar o transporte desse paciente. E a gente não pode transportar esse paciente de forma alguma em prona, sempre vai transportar em supino. Então, essa foi a parte de ventilação mecânica, e agora a gente vai dar uma pincelada rápida sobre ventilação não invasiva. É uma pressão positiva sem cânula endotraqueal. Quais são as possibilidades? É acoplamento de máscaras nasais, faciais ou helmet, que seria aquele capacete. Objetivos: é uma correção de hipoxemia e ou hipercapnia, manutenção de volumes pulmonares para tentar diminuir atelectasias, redução do trabalho respiratório e melhora do desconforto respiratório. Quais são as indicações? Edema agudo de pulmão cardiogênico, DPLC por conta de uma acidose respiratória que gera hipercapnia, insuficiência respiratória hipoxêmica, não protelar IOT na insuficiência respiratória grave, então a gente não vai usar. Aumentar a mortalidade de síndrome de desconforto respiratório aguda, leve a moderada, e a meta de sucesso ocorre em meia hora a 2 horas. Então a gente não, mais uma vez, a gente usa na insuficiência respiratória hipoxêmica, mas a gente não pode usar para protelar um paciente que já tem indicação completa de intubação orotraqueal. Entendidos? Contraindicações absolutas: intubação na emergência e PCR. O restante é relativa. E quais são as mais comuns? Rebaixamento de nível de consciência por conta do hipercapnia no DPLC, trauma torácico, instabilidade hemodinâmica, algum TCE grave, alto risco de aspiração e anastomose de esôfago recente. Lembrando que tudo isso você vai precisar avaliar a partir das peculiaridades de cada paciente. Então, a gente não vai ter uma resposta clara só para isso. E de mensagem final, o que eu deixo para vocês? Sempre façam um checklist dos seus equipamentos, realizem sempre uma gasometria arterial, faça ou veja a radiografia desse paciente, sempre chequem a sedação, se o paciente está com a sedação adequada, um RAS menor do que 3, como é que está a hemodinâmica desse paciente, e sempre foquem na ventilação protetora. E o último aviso é: paciente otimizado, paciente bem ventilado, é igual a um transporte seguro. Então, desejo para vocês ótimas aulas. Se precisarem, estarei à disposição. E essas foram as referências que eu utilizei para a nossa aula. Um prazer e até mais.